Havendo quórum legal, declaro aberta na modalidade telepresencial a 16ª sessão ordinária da primeira Câmara, realizada em conformidade com a resolução número 1124 de 2020, com a presença do ilustre conselheiro Renato Azeredo e da ilustre conselheira Ana Moraes, bem como da ilustre procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Fernanda Ismael. Registro também a presença do ilustre conselheira substituta Letícia Rama, do conselheiro substituto Alexandre Mariotti, e do ilustre procurador de Estado, doutor Tiago Bona, aqui também tendo assento pela Procuradoria-Geral do Estado. Está ausente o conselheiro César Miola, participando do terceiro Laboratório de Boas Práticas dos Tribunais de Contas em São Paulo, sendo substituído nessa sessão pela conselheira substituta Ana Moraes. Saúdo os senhores advogados, administradores, servidores e o público que nos assiste pelo canal do TSE no YouTube ou através deste tribunal, do portal deste tribunal. Saúdo ainda a equipe que estão assessorando a sessão. As pessoas da nossa secretária, Andréa Fátima Nascimento, o assessor de gabinete Rodrigo Vargas Laureano e do responsável pela sala virtual, o oficial de controle externo, Eduardo Prado de Albuquerque. Coloco em discussão a ata da 15ª sessão desta primeira Câmara, realizada no dia 6 de maio de 2025, ficando assegurado aos senhores conselheiros, nos termos regimentais, do prazo de 48 horas, para apresentarem por escrito ressalvas. Está em votação. Está aprovada. Pergunto aos conselheiros se existe algum processo a ser retirado. Iniciamos com o conselheiro Renato Azeredo. Boa tarde, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e cumprimento os demais presentes na sua pessoa. Informo que mantém a pauta. Obrigado, conselheiro. Conselheira Ana Moraes. Boa tarde, conselheira. Boa tarde, senhor presidente. Meus cumprimentos pela presidência desta sessão telepresencial da primeira Câmara. Uma saudação ao conselheiro Renato Azeredo, ao conselheiro Alexandre Mariotti, à conselheira Letícia Ramos. Também uma saudação à doutora Fernanda Ismael, representando o nosso Ministério Público de Contas. Uma saudação ao doutor Tiago Bona, representando a PGE. E também uma saudação especial à secretária Andréa Nascimento. Em seu nome, saúdo todos aqueles que trabalham e permitem que esta sessão se realize. E saúdo os gestores, advogados, todos que assistem a esta sessão. Eu informo, excelências, que minha pauta está mantida. Obrigada. Obrigado, conselheiro. Informo também que a minha pauta está contida. Está mantida e contida. São poucos processos. Conselheiro Alexandre Mariotti. O senhor tem participação? Está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, conselheiro Tilac Xavier. Saúdo Vossa Excelência pela presidência dos trabalhos desta Câmara. E na sua pessoa, saúdo todos os demais participantes da sessão, os servidores que permitem que essa se realize e eventuais assistentes dessa sessão através da internet. Eu não tenho pauta, eu estou aqui para acompanhar a devolução de vista que o conselheiro Renato vai fazer e é o primeiro item da pauta. Depois disso, eu deveria me retirar. Perfeito. Eu chamei a conselheira Letícia. A senhora está atuando como suplente, mas eu vou lhe conceder a palavra, se quiser fazer uso, conselheira Letícia Ramos. Boa tarde. Boa tarde, conselheiro Tilac. Uma saudação pela condução dos trabalhos desta primeira Câmara. E, em seu nome, meus cumprimentos a todos que estão presentes e permitem a realização desta sessão e também aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação do TCE. Eu informo, senhor presidente, que eu possuo um processo em pauta. É o processo 3097-0215-5 do gabinete do conselheiro César Miola e ele está mantido. Perfeito. Além do que, a conselheira também vai atuar como suplente na sessão. Perfeito. Exato. Ok. Obrigado, conselheira. Então, há processo com devolução de vista. Trata-se do item 1 da pauta do conselheiro Renato Azeredo. Apregou o processo 18.951/18.2. O relator é o conselheiro substituto Alexandre Mariotti, que estava em submissão a este conselheiro. É uma revisão de provenças do Executivo Municipal do Viamão, interessada a Jane Bertini. Um breve histórico. Na sessão de 30 de abril de 2024, o conselheiro substituto Alexandre Mariotti, em substituição a esse conselheiro, trouxe processo para exame e julgamento e, após o relatório, platou seu voto consoante as folhas 13 e 4 do roteiro previamente enviado a Vossas Excelências. Colocada a matéria em discussão, o conselheiro Renato Azeredo solicitou vista do processo. Após a conselheira substituta Ana Moraes, convocada para compor o quórum na ausência do conselheiro César Miola, proferiu seu voto acompanhando o conselheiro relator. Neste processo, temos os votos do conselheiro relator,
Alexandre Mariotti, em substituição a esse conselheiro, e da conselheira substituta Ana Moraes. Não vota esse conselheiro, em virtude de ter sido substituído à época pelo conselheiro Alexandre Mariotti, que é o relator. Concedo a palavra ao conselheiro Renato Azeredo para proceder à devolução de vista. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento os demais conselheiros presentes, conselheira Ana Moraes, conselheira Letícia Ramos, conselheiro Alexandre Mariotti, relator desse processo, doutor Tiago Bona, representando a douta Procuradoria-Geral do Estado, a representante do Ministério Público de Contas, que está presente, Andréa Nascimento, tendo os cumprimentos aos servidores e quem nos acompanha pelo canal do TCA no YouTube. Vê-se que o presente expediente instaurado como de revisão de proventos se destina ao exame da legalidade para fins de registro do decreto individual número 594/2018, que assim dispõe em sua emenda. Altera o decreto individual 280 de 2016, que aposenta servidor e fixa proventos de inatividade. As análises produzidas pelo órgão técnico e pelo Ministério Público de Contas resultaram em propostas distintas para o desdobramento desse expediente. A primeira, acolhida pelo relator, que foi acompanhada pela conselheira Ana Moraes, deu pela negativa de registro ao decreto individual 594 de 2018, porque fixa proventos em valores diferentes daqueles contidos nos atos já registrados por este tribunal no âmbito do processo 87.22.0216.0, no qual foram apreciados o ato de aposentadoria e um ato de retificação de inativação, este editado em data posterior ao ato ora em exame. A segunda proposta apresentada pela representante do MPC, a procuradora Fernanda Ismael, foi no sentido do registro tácito do ato, transcorrido mais 5 anos desde a autuação do presente processo nesse tribunal, devendo ser reconhecido o escoamento do prazo decadencial para exame de mérito, consoante o disposto no tema 445. Pedir vista dos autos para uma análise mais acurada dos documentos que o integram, inclusive daqueles que constituem o processo de inativação. Pois bem, após a análise dos autos, formei convicção diversa das apresentadas até o momento. Primeiramente, entendo que a autuação desse processo, em 20 de novembro de 2018, ocorreu de forma indevida. O ato encaminhado para análise desta Corte tem por objeto produzir alguma alteração no ato original de concessão de aposentadoria, que à época estava sendo analisado em processo próprio, pendente de decisão, processo 87.22.0216.0, aberto em 15 de julho de 2016, para este é que devia ter sido direcionado quanto da protocolização pelo jurisdicionado, de modo a evitar decisões conflitantes quanto à mesma inativação. Desse modo, agora que transitou em julgado a decisão proferida no processo 87.22.0216.0, aberto anteriormente ao processo em análise, com o registro do ato de aposentadoria do ano de 2016 e do de retificação do ano de 2020, entendo incabível no momento atual qualquer pronunciamento dessa Câmara acerca da regularidade das alterações produzidas pelo decreto individual 594 de 2018. Com efeito, eventual decisão favorável ao seu registro, ainda que tácito, iria contrariar a decisão, repita-se, transitada em julgado, que negou o registro, aliás, melhor dizendo, que registrou os atos de aposentadoria e de revisão, assim ofendendo a coisa julgada, ao menos na via administrativa, e configurando infração a disposto no artigo 485, inciso 5º do Código de Processo Civil, aplicável nesse tribunal por força do artigo 147 de seu regimento. Também não vejo razão para denegar registro ao ato, porquanto não houve apontamento de ilegalidade nos pronunciamentos da área técnica do órgão do parquet. Vale destacar que o ato constante desse processo, decreto individual 594 de 2018, fixa proventos em R$ 3.983,31, valor menor que o fixado no decreto 027 de 2020 de R$ 4.035,59, este já registrado nesta Corte por decisão definitiva. Ademais, o ato de revisão de proventos em apreço não está produzindo efeitos na aposentadoria, razão pela qual
entendo ausente finalidade e interesse processual acerca de seu exame, o que é suficiente para fortes na hipótese do inciso 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil, dar-se pela extinção do processo sem a resolução de mérito. Ante o exposto com fulgo no artigo 485, incisos 5 e 6 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 147 do Regimento Interno, eu voto pela baixa do presente processo, sem a análise do mérito. É como voto no presente processo, senhor presidente. Perfeito. Lançado o voto vista do conselheiro, pergunto se há alguma manifestação. Conselheiro Alexandre Mariotti, conselheira Ana Moraes. Senhor presidente, a solução proposta pelo conselheiro Renato Azeredo e a minha solução, que é negativa de registro, vão produzir rigorosamente o mesmo resultado. Entretanto, analisando o voto do conselheiro Renato, me parece que a solução que ele emprestou a essa situação é mais técnica. E eu não tenho problemas, então, em modificar o meu voto para acompanhar a divergência aberta por Sua Excelência. Conselheira Ana. Obrigada, senhor presidente, também pela provocação ocasionada pelo voto divergente do conselheiro Renato Azeredo. Verifiquei a manifestação da área técnica que opinava pela negativa de registro e identifiquei que ela fazia referência ao julgamento do processo 8722/16-0. Só que esta informação da área técnica ela é de 3 de novembro de 2023, e este processo 8722 foi julgado antes, em agosto de 2023. Então, essa manifestação da área técnica ela estaria equivocada, porque já teria sido julgada, inclusive em sessão pública, este processo, e, portanto, ela estaria equivocada no sentido de sugerir a negativa de registro. Portanto, eu concordo com as argumentações trazidas aqui pelo conselheiro Renato Azeredo e também agora aderidas pelo conselheiro relator Alexandre Mariotti. Então, o meu voto é por acompanhar os julgadores. Obrigada. Bom, a convergência nos votos, a partir do voto vista do conselheiro Renato Azeredo, que foi absorvido pelo relator, pelo que posso proclamar acolhida unanimidade o voto lançado pelo voto divergente, que na verdade passou também a ser o voto do relator. Esta é a matéria e está aprovada à unanimidade. Era só parte da sua participação, né, conselheiro Alexandre Mariotti? Exatamente, presidente. Agradeço e peço licença para me retirar. Fique bem, passe bem. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Continuamos ainda com o processo de devolução de vista. Agora tratemos do item 1 da pauta conselheira Ana Moraes, que estava em substituição ao conselheiro César Miola. Apregou o processo 19030/20/7, que é o relator conselheiro Renato Azeredo, é uma ativação na Polícia Civil. O interessado é Anderson Luiz Sotti, advogados Luiz Alberto Eli Bergamache e outros. Um breve histórico. Na sessão do dia 29 de abril de 2025, o conselheiro Renato Azeredo trouxe o processo para exame e julgamento. E após o relatório apresentou seu voto, consoante a folha 6 do roteiro previamente enviado a vossas excelências. Colocada a matéria em discussão, a conselheira substituta Ana Moraes, em substituição ao conselheiro César Melo, solicitou vista do processo. Nesse processo, temos apenas o voto conselheiro relator, conselheiro Renato Azeredo. O voto também neste processo. Concedo a palavra à conselheira Ana Moraes para proceder à devolução de vista. Está com a palavra, conselheira. Obrigada, senhor presidente. O processo, então, já foi apregoado e devidamente relatado pelo conselheiro presidente, e por isso passa um breve relato do meu voto, que, na verdade, eu dividi a análise em 3 capítulos, que incluiu uma análise da questão legal sobre a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade do artigo 194 da Lei Complementar Estadual, número 10.098 de 94. Também fiz uma análise do caso concreto e, por fim, coloquei algumas conclusões nesta parte expositiva do meu voto. Como o voto foi disponibilizado na íntegra a vossas excelências, eu digo que, em síntese, entendo que os atos em apreço não merecem registro por este tribunal, dado que está em vigor e é considerado constitucional o artigo 194 da Lei Complementar Estadual, número 10.098 de 94, bem assim porque não se conhece até então o resultado do processo administrativo disciplinar.
Dessa maneira, voto no sentido de acompanhar o relator nas suas proposições, acrescentando recomendações à origem para que certifique a existência de PAD em futuros casos e, caso positivo, exerça o seu dever de autotutela para indeferir administrativamente o pedido de aposentadoria de servidor até que haja o resultado final, podendo ainda, se for conveniente para as apurações, afastar o servidor das suas atribuições mediante decisão fundamentada, e que atue em PADs com a devida cautela, respeitando o princípio constitucional da razoável duração do processo. E esse é o voto, excelências. Bem, a devolução de vista da conselheira acresce 2 dispositivos ao seu voto, conselheiro Renato Azeredo. Como é que Vossa Excelência se manifesta a respeito deles, para que eu possa votar? Eu agrego o meu voto, senhor presidente, são posicionamentos importantes que eu agrego ao voto e passa a ser um voto único a partir de. Então, absorvido a proposição das alíneas E e F da conselheira ao voto do relator, eu posso votar dizendo que acompanho o voto do relator, acrescido dos itens apresentados pela conselheira Ana, pelo que posso proclamar acolhido à unanimidade o voto lançado pelo conselheiro Renato Azeredo na matéria. Vamos passar agora à apreciação dos votos nos demais processos da pauta. Nós iniciaremos com o conselheiro Renato Azeredo para relatar sua pauta. Podemos começar, conselheiro, ou aqui já abordar o item 2 da sua pauta, apregou o processo 26.727/23, dígito 5, é uma inativação no Executivo Municipal de Bagé. Vossa Excelência está com a palavra, conselheiro Renato. Obrigado, presidente. Então, trata-se do exame da legalidade dos atos de aposentadoria da respectiva retificação expedidos pelo prefeito municipal de Bagé em favor de Ruth Hermara de Ávila Soares, no cargo de professora, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, combinado com o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal, com as peças do uso. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer 778/2025 da Lavra da Procuradora Fernanda Ismael, anuiu ao pronunciamento técnico e opinou pela negativa de registro ao presente ato. Este é o relatório, eu acolho tanto os posicionamentos e os fundamentos do órgão técnico e do Ministério Público de Contas. Nesse sentido, o voto é por negar registro aos atos de aposentadoria e de retificação de aposentadoria de Ruth Hermara de Ávila Soares, a portaria 1853/2023 e 4305 de 2024. Determinar ao gestor que cientifica servidora da presente decisão, contra a qual poderá interpor recurso cabível na condição de terceira juridicamente interessada. Os termos do artigo 98 do regimento interno desse tribunal fixaram o prazo de 30 dias após o trânsito em julgado para que a autoridade competente comprove perante essa corte a desconstituição do ato referido na linha A supra. Estabelecer que, transcorrido o prazo fixado no item anterior sem que tenha havido a sua desconstituição, haverá a sustação imediata do ato conforme disposto no artigo 71, inciso 10 da Constituição Federal. É o voto para o presente processo, senhor presidente. A matéria está em discussão. Está em votação. Como vota a conselheira Ana Moraes? Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Igualmente acompanho, pelo que proclama acolhida a unanimidade, voto lançado para o item 2 da pauta do conselheiro Renato. Passemos de imediato ao item 3, apregou o processo 24.644/23, dígito 8, inativação, Executivo Municipal de Estrela Velha. Com a palavra o conselheiro Renato Azeredo. Obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se do exame de legalidade do ato de aposentadoria expedido pelo prefeito municipal de Estrela Velha em favor de Luiz Roque Vendrusco, no cargo de agente administrativo auxiliar, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2023. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer 681 de 2025, de Lavra da Procuradora Fernanda Ismael, anuiu ao pronunciamento técnico e opinou pela negativa de registro do ato. Este é o sucinto relatório e o registro que estou acolhendo o posicionamento externado por ambos os órgãos, tanto o órgão técnico como o Ministério Público de Contas, no posicionamento e nos fundamentos. Nessa condição,
Voto por negar registro ao ato de aposentadoria de Luiz Roque Vendrúsculo, portaria 142/2023. Determinar ao gestor que cientifique o servidor da presente decisão contra a qual poderá interpor o recurso cabível na condição de terceiro juridicamente interessado. Nos termos do artigo 98 do regimento interno desse tribunal, fixar o prazo de 30 dias após o trânsito em julgado para que a autoridade competente comprove perante esta Corte a desconstituição do ato referido na linha A, supra. Estabelecer que transcorrido o prazo fixado no item anterior sem que tenha havido a sua desconstituição, haverá a sustação imediata do ato, conforme disposto no artigo 71, inciso 10 da Constituição Federal, e é o voto no presente processo, senhor presidente. A matéria está em discussão. Está em votação. Como vota a conselheira Ana? Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Igualmente acompanho o relator, proclamo acolhido à unanimidade o voto lançado para o item 3 da pauta do conselheiro Renato. Passemos de imediato, conselheiro, ao item 4 da sua pauta, e último também para esta sessão desta tarde. Eu apregou o processo 28.519/23, dígito 7, a representação no Executivo Municipal de Uruguaiana. Está com a palavra o conselheiro Renato Azevedo. Obrigado, senhor presidente. Esse processo, então, trata-se de uma representação apresentada por Meio Oeste Ambiental Limitada, em face da concorrência 12/2023, aberta pelo município de Uruguaiana, cujo objeto consistiu na contratação de serviços de transporte e destinação final de resíduos sólidos. A medida liminar foi indeferida porque não configurado o requisito do perigo de mora, tendo em vista que a concorrência 12/2023 se encontrava suspensa por decisão da Justiça Estadual proferida no mandado de segurança 5011-381-41-2023, 821-0037. Em última manifestação de supervisão por meio da informação 8/2024 do Serviço Regional de Santana do Livramento, inicialmente ratificou o entendimento de que tanto os valores em aberto como também a questão da rescisão contratual parecem estar mais afeitos à esfera privada de interesse da contratada. De qualquer forma, conforme constou em esclarecimentos, foram realizados pagamentos que quitaram a pendência e quanto à rescisão contratual, os documentos juntados pelo gestor parecem esclarecer a situação ocorrida, sendo que a representante não tomou providências suficientes para sanar a irregularidade quanto ao atraso no transporte de resíduos até a destinação final, resultando em excesso de material acumulado na estação de transbordo. No entendimento da equipe técnica, não há indicativo de que o final do pacto tenha sido realizado da maneira injustificada ou irregular. No que diz respeito à concorrência, informou ter sido revogada pela administração, operando-se a consequente perda do objeto. Sugeriu que o gestor seja instado a inserir e atualizar tempestivamente as informações dos processos licitatórios junto ao sistema Listacom, bem como a promover em futuras licitações o adequado estudo técnico com considerações justificativas, a fim de que a metodologia e valores adotados sejam devidamente embasados. Por meio do parecer 1708/2024 da Lavra do Procurador-Geral Ângelo Borghetti, o parque opinou nos termos de determinação aquele município, por força do inciso 9 do artigo 71 da Constituição Federal, para que, em futuros procedimentos licitatórios com objeto igual ou semelhante, aperfeiçoe a pesquisa de preços prévia, de modo que a mesma adequadamente embase os valores referenciais previstos. Atualize e insira tempestivamente os dados no sistema Listacom. Determinação de direção de controle e fiscalização para que promova o monitoramento do tema, sobretudo acerca de novas licitações intentadas pelo município de Uruguaiana destinadas à contratação de transporte e destinação final de resíduos sólidos. Ciência da decisão da unidade de controle interno do município para acompanhamento deverão notificar este tribunal em caso de descumprimento sob pena de responsabilização solidária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Constituição Federal.
Ciência da decisão ao Poder Legislativo Municipal. Este é o parecer do MPC. Este é o sucinto relatório. Eu faço o exame da fundamentação e, em consonância com os posicionamentos da área técnica e do Ministério Público de Contas, assim se encontra o dispositivo. Voto por determinar ao atual gestor do Executivo Municipal de Uruguaiana, nos termos do inciso 9 do artigo 71 da Constituição Federal, que, em futuros procedimentos licitatórios envolvendo a contratação de serviços de transporte e destinação de resíduos sólidos, aperfeiçoe a pesquisa prévia de preços, com embasamento adequado dos valores referenciais previstos, fazendo constar no instrumento convocatório todos os estudos e considerações relevantes à definição dos custos dos serviços que se pretenda contratar. Atualize e insira de modo tempestivo os dados no sistema Listacom, a fim de viabilizar o exercício do controle externo e a concretude da transparência administrativa. Determinar a direção de controle e fiscalização que acompanha a matéria e o cumprimento desta decisão. Dar ciência da presente decisão ao Poder Legislativo Municipal e ao sistema de controle interno do município. Após o trânsito em julgado, arquivar esse processo. Eu voto para o presente processo, senhor presidente. A matéria está em discussão. Está em votação. Como voto, conselheira Ana? Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Igualmente acompanho o relator, pelo que proclama acolhida a unanimidade. O voto lançado por item 4 e último da pauta do conselheiro para a sessão desta tarde. O conselheiro concluiu a sua pauta. Obrigado, conselheiro Renato. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Sigo à disposição. Então, passemos agora à pauta da conselheira Ana Moraes, está em submissão ao conselheiro César Miola, para relatar os processos da sua pauta. Iniciamos de imediato, conselheira. O item 2 apregou o processo 11/23, dígito 3, contas anuais, exercício 2023, do Executivo Municipal de Ajuricaba. O conselheiro está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. O processo, então, já foi apregoado por Vossa Excelência. Neste expediente, os técnicos elaboraram um relatório de auditoria, no qual concluíram pela presença de 8 inconformidades no período analisado, de acordo com a matriz de responsabilização. Assim, entendeu pela permanência dos apontamentos, e o MPC opinou pela aplicação de multa, emissão de parecer favorável com ressalvas, aprovação das contas anuais do gestor, determinação à administração municipal para que encaminhe projeto de lei com um novo plano de amortização atuarial, no qual os pagamentos referentes à contribuição patronal suplementar promovam a redução do déficit atuarial a amortizar, e o resultado atuarial após o plano de amortização, que esteja ao final próximo do equilíbrio, sob pena de parecer desfavorável, além de recomendação ao atual gestor para que evite a reincidência dos apontes criticados nos autos e também a ciência à Unidade Central de Controle Interno. O meu voto já foi disponibilizado a Vossas Excelências no sistema deste Tribunal de Contas, como todos os demais, e neste voto passo diretamente à parte positiva, que é no sentido de votar por rejeitar as preliminares citadas pelo administrador, no que tange a responsabilização e sanção. E no mérito, já passo diretamente, decido por emitir parecer favorável com ressalvas, aprovação das contas anuais do senhor Ivan Chagas, por determinar ao atual administrador que adote providências objetivando a tempestiva remessa de dados ao Listacom e SAPES-VEB, alertando-se ainda que a inobservância dessa determinação poderá ser considerada como gravosa quando o exame de outros processos de contas anuais, por determinar ao atual administrador que adote as medidas necessárias à realização tempestiva do inventário de bens e busque junto ao Poder Legislativo local a instituição de um plano de amortização adequado para o RPPS e observe a legislação aplicável quando o cômputo das despesas em MDE. E garanta também o pleno atendimento da estratégia 7.18 do Plano Nacional de Educação. Voto por determinar a DCF que acompanhe as medidas adotadas pelo responsável relativamente ao destacado nas alíneas C e D, incluindo nas respectivas contas anuais futuras os apontamentos eventualmente cabíveis. Por dar ciência do inteiro teor deste relatório e voto e da decisão que vier a ser colatada no sistema de controle interno do município e pela remessa da matéria à Câmara de Vereadores do município de Ajuricaba para os fins do julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, uma vez observados os sectários legais e regimentais e após o trânsito julgado da decisão. E esse é um voto, excelências. A matéria está em discussão. Está em votação. Como vota o conselheiro Renato Azeredo? Eu acompanho o relatório, senhor presidente. O voto é o de Ajuricaba, né, conselheira? Bem,
Eu aqui, conselheira, analisando o processo, vi que há atraso no Citacom, reiterados atrasos, desde 2020. E eu tenho como decisão, enquanto julgador, que, entre outros, o Listacom tem uma peça tão importante para as ações do tribunal, e dada a sequência de falhas quanto a este quesito de atrasos no Listacom, também acho que apontado pelo Ministério Público, eu vou, nesse ponto, divergir da conselheira, que não aplicou multa, nem sei se é uma divergência, mas eu vou aplicar multa, né? E R$1.000 ao administrador, senhor Ivan Chagas, por conta desta irregularidade. Nos demais pontos eu estou lhe acompanhando. Então, está acolhida a unanimidade o voto, exceto quanto à aplicação de multa, que restou vencido este conselheiro. Agora passemos ao item 3 da pauta da conselheira. Apregou o processo 649/23/0, contas anuais do exercício 2023, Executivo Municipal de Nova Petrópolis. Com a palavra a conselheira Ana Moraes. Obrigada, senhor presidente. O processo também já foi apregoado por Vossa Excelência, e neste expediente, os técnicos elaboraram um relatório de auditoria, no qual concluíram pela presença de 5 inconformidades no período analisado, de acordo com a matriz de responsabilização. Assim, entendeu pela permanência dos apontamentos, e o IPC opinou pela emissão de parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas anuais do senhor Jorge Darley Wolff, pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais do senhor Martin Edige von Tobel Wisman, e recomendação atual ao gestor para que evite a incidência dos apontes criticados nos autos, além da ciência, à Unidade Central de Controle Interno. E o meu voto, diretamente na parte positiva, é no sentido de emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas anuais do senhor Jorge Darley Wolff, emitir parecer favorável à aprovação das contas anuais do senhor Martin Egidio von Tobel Wisman, recomendar ao atual gestor que adote providências de modo a evitar ocorrências como as apontadas nos autos, determinar ao atual administrador que adote providências objetivando a correção dos apontes 821, 822, 1015 e 1016. Dar ciência do inteiro teor deste relatório e voto e da decisão que vier a ser platada ao sistema de controle interno do município, dar ciência de imediato, independentemente do trânsito em julgado, do inteiro teor deste relatório e voto e da decisão que vier a ser platada ao atual administrador do município, e remeter a matéria da Câmara de Vereadores do município de Nova Petrópolis para os fins do julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, uma vez observados os conceituários legais e regimentais e após o trânsito julgado da decisão. Esse é o voto, excelências. A matéria está em discussão. Eu vou aqui, conselheira, informar que eu vou acompanhar seu voto, no entanto, eu vou aplicar multa pelas mesmas razões anteriores. Uma sequência de 2 exercícios seguidos de atraso no Listacom. Eu tenho usado essa irregularidade como uma das bases para aplicação de multa. Então, também vou aplicar aqui uma multa de R$1.000 ao administrador. Quando estiver na votação, eu já vou informar que assim votarei. A matéria continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Como vota o conselheiro Renato Azeredo? Eu acompanho a relatora. Bem, eu voto nos termos que eu falei na discussão, né? Estou aplicando multa. Aqui, nesse caso, o Ministério Público não propõe multa, está alinhado o voto da conselheira com o Ministério Público, mas eu entendo convênios ao Ministério Público e a conselheira relatora, que é o caso de se aplicar multa, e pelo que eu estou aplicando R$1.000 ao administrador. E posso com isso, que é o senhor Jorge Darley Wolff, e posso com isso, então, proclamar o resultado. Está acolhida a unanimidade o voto da conselheira, exceto na aplicação da multa, que restou vencido este conselheiro. Passemos ao item 4 da pauta conselheira. Apregou o processo 1134/23/0, contas anuais referentes ao exercício 2023 do Executivo Municipal de Viadutos. Com a palavra a conselheira Ana Moraes. Obrigada, senhor presidente. Aqui também o processo foi apregoado. Nos autos, os técnicos elaboraram o relatório de auditoria, no qual concluíram pela presença de 6 inconformidades no período analisado, de acordo com a matriz de responsabilização. Assim, entendeu pela permanência parcial dos apontamentos,
E o MPC opinou pela aplicação de multa, emissão de parecer favorável com ressalvas, aprovação das contas anuais do senhor Clayton dos Santos Brum, emissão de parecer favorável, aprovação das contas anuais do senhor Giovan André Esperotto, alerta ao administrador quanto à necessidade de envidar esforços para evitar futuras inconsistências na ata de encerramento dos inventários de bens móveis, de bens de consumo e de valores, de forma a conferir fidedignidade ao balanço patrimonial, sob pena de repercussão negativa na apreciação das contas, e recomendação atual ao gestor para que evite a reincidência dos apontos criticados nos autos. Este é o breve relatório, e meu voto na parte positiva é no sentido de emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas anuais do senhor Clayton dos Santos Brum, emitir parecer favorável à aprovação das contas anuais do senhor Giovan André Esperotto, recomendar ao atual gestor que adote providências de modo a evitar ocorrências como as apontadas nestes autos, alertar a atual administração em relação à necessidade de envidar esforços para evitar futuras inconsistências no inventário de bens e valores, bem como para que advirta a Unidade Central de Controle Interno quanto à necessidade de observância integral à Resolução TCE número 1134 de 2020, em seus relatórios e pareceres conclusivos. Por recomendar que a administração local continue a envidar esforços no sentido de preservar o equilíbrio econômico, o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, avaliando, inclusive, possível reforma em relação às regras atuais para a concessão de benefícios previdenciários, nos termos do que estabelece o artigo 40 da Constituição Federal. Voto por determinar ao atual administrador que adote providências objetivando a tempestiva remessa de dados ao Licitacom, sob pena de futuros exames repercutir negativamente no julgamento das contas. Determinar a DCF que acompanhe as medidas adotadas pelo responsável relativamente ao destacado nas alíneas E e F, incluindo nas respectivas contas anuais futuras os apontamentos eventualmente cabíveis. Dar ciência do inteiro teor deste relatório e voto da decisão que vier a ser colatada ao sistema de controle interno do município, dar ciência de imediato, independentemente do trânsito em julgado, inteiro teor deste relatório e voto e da decisão que vier a ser colatada ao atual administrador do município. E, por fim, remeter a matéria à Câmara de Vereadores do município de Viadutos, para os fins do julgado no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, uma vez observados consectários legais e regimentais e após o trânsito em julgado da decisão. E esse é o voto, senhores julgadores. A matéria está em discussão. Novamente, eu informo o conselheiro aqui com a vênia da relatora, mas aqui também na linha do Ministério Público, que eu vou aplicar multa ao senhor Clayton dos Santos Brum. A razão é a mesma, né? Os atrasos no Licitacom, apontamentos que vêm desde 2020, 21 e 22. E a multa que eu vou propor aplicar é de R$1.000. A matéria está em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Como vota o conselheiro Renato Azeredo? Eu acompanho a relatora. O que me permite, então, proclamar o resultado que está acolhido à unanimidade, o voto lançado pela conselheira Ana Moraes para o item 4 da sua pauta, exceto na proposta de multa feita por esse conselheiro que restou vencido, ao administrador. Antes de passar ao próximo item, deu um problema de áudio, conselheiro Renato, quanto ao vosso voto no item 2 da pauta da conselheira, que era as contas anuais de 2023, do Executivo Municipal de Ajuricaba. O processo é o 11/23, dígito 3, é o primeiro da pauta. O conselheiro poderia reafirmar seu voto, por favor, para nossos registros públicos? Havia votado no sentido de acompanhar o voto da relatora. Sim, isso foi o voto para Ajuricaba, né? E nesse caso eu votei propondo uma multa. No caso, então, o resultado proclamado era e é acolhimento do voto à unanimidade da conselheira Ana Moraes, exceto a aplicação da multa proposta por esse conselheiro que restou vencido. E assim está estabelecido para registro público o voto do item 2. Passemos agora à ordem normal. Continua com a palavra a conselheira Ana Moraes. Aqui o processo que apregou é o 1142/23, dígito 7, contas anuais do exercício 2023, Executivo Municipal de Vitor Greif. Com a palavra a conselheira Ana Moraes. Obrigada, senhor presidente. Neste processo já apregoado, os técnicos elaboraram um relatório de auditoria, no qual concluíram pela presença de 2 inconformidades no período analisado, de acordo com a matriz de responsabilização.
Assim entendeu pela permanência dos apontamentos. E o MPC opinou pela emissão de parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas anuais do senhor Lairton André Kerry, emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais do senhor Adriano Rodrigo Matke e recomendação ao atual gestor para que evite a reincidência dos apontes criticados nos autos. Neste voto, também já disponibilizado a Vossas Excelências, na parte positiva, é no sentido de emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas anuais do senhor Lairton André Kerry, por emitir parecer favorável à aprovação das contas anuais do senhor Adriano Rodrigo Matke, recomendar ao atual gestor que adote medidas de modo a prevenir ocorrências como apontada no item 422 do relatório de auditoria, determinar ao atual administrador que adote providências objetivando a tempestiva remessa de dados ao Licitacom, alertando-se ainda que a inobservância dessa determinação poderá ser considerada como gravosa quando o exame de outros processos de contas anuais. Determinar a DCF que acompanhe as medidas adotadas pelo responsável relativamente ao destacar nas alíneas C e D, incluído nas respectivas contas anuais futuras, os apontamentos eventualmente cabíveis. Dar ciência do inteiro teor deste relatório e voto da decisão que vier a ser colatada ao sistema de controle interno do município e remeter a matéria à Câmara de Vereadores do município de Vitor Greff para os fins do julgamento estatuído no parágrafo 2º do 31 da Constituição Federal, uma vez observados os conceitários legais regimentais e após o trânsito em julgada a decisão. E esse é o voto, Excelências. A matéria está em discussão. O item 5 da pauta da conselheira. Aqui nós também temos, conselheira, em termos de discussão sobre Licitacom, também verifico, e não é a posição do Ministério Público, mas, e, portanto, a senhora conselheira está a relatora alinhada com a manifestação do Ministério Público, mas eu entendo aqui que os atrasos do Licitacom são suficientes para a aplicação de multa, o que eu farei no momento oportuno ao senhor Ailton André Koch. Matéria ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Com voto, o conselheiro Renato Azeredo. Eu acompanho o voto da relatora. Eu estou votando com a relatora. Acrescido da aplicação de multa ao senhor Lairton André Koch, no valor de R$1.000 por atraso no Licitacom. Posso proclamar o resultado. O voto está da conselheira relatora acolhido à unanimidade, exceto contra a aplicação de multa proposto por esse conselheiro que restou vencida. Passemos ao item 6 da pauta da conselheira e último para esta sessão da tarde. Apregoado o processo 4126/25 dígito 2, é uma tutela de urgência nos portos RS, Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul, S.A. Está com a palavra a conselheira Ana Moraes. Obrigada, senhor presidente. Processo também já apregoado. Neste expediente, o Serviço de Auditoria Estadual 1 apontou irregularidades no edital número 40 de 2024, que tratou da dispensa de licitação com disputa da entidade Portos RS, Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul, S.A., cujo objeto consiste na contratação emergencial pelo regime de empreitada por preço unitário de empresa especializada para dragagem e monitoramento ambiental dos canais São Gonçalo, Leitão, Pedras Brancas e Furadinho, conforme descrição e condições especificadas no edital. O recebimento das propostas ocorreu entre o período de 13 e 18 de 12 de 2024. Segundo a equipe de auditoria, foram incluídas atividades auxiliares nas composições de custos de dragagem, com um valor total de aproximadamente R$ 18,4 milhões, sem considerar a aplicação do BDI, e de aproximadamente R$ 23 milhões, considerando o BDI de 25,37%, que não possuem justificativa técnica no processo de dispensa e que representam sobrepreço nas composições de custos. Requereu-se, por fim, a concessão de tutela de urgência, visando a suspensão da assinatura de contrato respectivo, até que sejam promovidos os ajustes necessários para sanar as inconformidades identificadas. Inicialmente, foi determinada a notificação do administrador para que, assim entendendo, se manifestasse no prazo máximo de 5 dias úteis sobre o teor da citada informação número 5 de 2025, SAED, e de todos os documentos constantes nos autos. Em atendimento ao referido despacho, o gestor requereu a juntada da nota técnica número 1 de 2025, de Infra,
por meio da qual, em síntese, informou que o dimensionamento do projeto em debate considerou as variáveis locais que impactavam diretamente a execução dos serviços, a experiência realizada em obras anteriores, o princípio da economicidade e a existência de serviços auxiliares, que, embora não previstos oficialmente, geravam custos operacionais relevantes. Ao examinar os substratos acostados aos autos, a supervisão especializada de fiscalização sugeriu a não concessão do pedido liminar, por não estar caracterizado o requisito fumus boni iuris. Houve a cientificação do MPC a respeito do presente processo, examinando a matéria cautelar pleiteada, a então relatoria deste processo considerou ponderáveis as justificativas do administrador, que juntou aos autos a nota técnica número 1 de 2025, ratificada pelas instâncias técnicas desta Casa. Assim, fortem tais elementos, na mesma oportunidade, as conclusões de Sua Excelência foram assim invertidas. Letra A, acolher a manifestação da unidade instrutiva em deferir a tutela de urgência pleiteada. B, determinar a intimação do gestor e a cientificação do MPC a respeito da decisão. C, determinar a citação do administrador para, querendo prestar esclarecimentos no prazo de 30 dias, sobre o destacado nos autos, juntando a documentação comprobatória que considerasse pertinente. E D, encaminhar o processo ao órgão ministerial para emissão de parecer após analisados os referidos esclarecimentos da supervisão ou na falta deles. O MPC, tendo igualmente como plausíveis as justificativas apresentadas pelo órgão auditado, entendeu pelo afastamento das inconformidades e opinou pelo arquivamento do processo sem prejuízo de verificações futuras de parte desta instituição. Este é o breve relato e o meu voto na parte expositiva é no sentido de extinguir o processo sem julgamento do mérito, com base no inciso 4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 147 do RITSE, por determinar a DCF que acompanhe os desdobramentos da execução do contrato em verificações ordinárias no âmbito da entidade sindicada e arquivar a presente tutela de urgência. Esse é o voto, excelências. A matéria está em discussão. Está em votação. O voto do conselheiro Renato Azeredo. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Igualmente acompanho a relatora, pelo que proclama abolido a unanimidade, o voto lançado por item 6 e último da sua pauta, conselheira Ana. Obrigado. Eu que agradeço, conselheiro Stilac, e me mantenho na sessão até o seu final. Obrigada. Continuemos. Conselheira Letícia Aires Ramos. Está em submissão com o conselheiro César Miola. Vai relatar o único processo que concede a sua pauta, conselheira. Nesse momento, deixa eu ver, vota a conselheira Letícia Ramos, que está em submissão com o conselheiro César Miola, o conselheiro Renato Azeredo e este conselheiro. Não votará a conselheira Ana Moraes, tendo em vista estar substituindo o conselheiro César Miola, substituído à época pela conselheira relatora Letícia Ramos. E eu não faço porque senão o conselheiro Miola em substituição teria 2 votos, o que não é possível. Então, passemos a palavra da conselheira, o item 1 da sua pauta e único, apregou o processo 3097/15, dígito 5, constas de gestão, o exercício é 2015, no Executivo Municipal de Três Cachoeiras. Com a palavra, a conselheira Letícia Ramos. Obrigada, conselheiro Stilac Xavier. O voto foi disponibilizado a vossas excelências com antecedência, de modo que farei um relato sucinto da matéria. Este processo, após diversas ocorrências, foi sobrestado em função para aguardar o julgamento do processo 12.439.0217.8, e após, então, a reativação do processo, foi proferido o despacho para a área técnica para fins de reinstrução e ao MPC para novo parecer. O MPC manifestou-se pelo arquivamento do processo, face o transcurso do prazo prescricional, encaminhamento do feito ao Ministério Público Estadual e emissão de recomendação ao atual gestor. Este é o brevíssimo relatório. E, primeiramente, me manifesto sobre a questão de prejudicial de mérito relativa à prescrição e conforme o voto que foi disponibilizado a vossas excelências, na esteira do entendimento tanto da área técnica quanto do MPC, voto por reconhecer, declarar a incidência da prescrição sobre as sugestões de débito e multa. Esta, então, é a minha manifestação sobre a prejudicial de mérito, conselheiro Stilac. Está em discussão sobre a prejudicial de mérito. Não havendo discussão,
Passemos à votação. Como vota o conselheiro Renato Azeredo sobre a prejudicial de mérito? Eu acompanho a relatora. Igualmente acompanho, pelo que está acolhida a manifestação da conselheira sobre a prejudicial. A conselheira mantém a palavra para agora o mérito. Obrigada, senhor presidente. Então, voto disponibilizado, passo diretamente ao dispositivo. O voto por reconhecer a incidência da prescrição em relação à pretensão punitiva e à pretensão ressarcitória, recomendar ao atual gestor que implemente medidas corretivas em relação às falhas passíveis de regularização, especialmente no que diz respeito aos apontes 1.1, 2.11, 2.12 subitens, 3.1 e 4.5 do relatório de auditoria. Dar ciência do inteiro teor deste relatório e voto e da decisão a ser prolatada à Câmara de Vereadores, ao Sistema de Controle Interno e ao Ministério Público Estadual. Determinar a DCF que, em futuro procedimento de auditoria, conforme os critérios de materialidade, criticidade e relevância, proceda à avaliação das despesas de pessoal relativas à prestação de serviços na área de saúde, considerando as recentes decisões sobre a matéria, que constam nos processos 12.439.17.8, 14.471.24.0 e também a recente atualização do Manual de Demonstrativos Fiscais, edição de 29/4/2025. E, por fim, arquivar o expediente, uma vez observados com sectários legais e regimentais e após o trânsito em julgado da decisão. Este é o voto, senhores julgadores. Matéria em discussão. Conselheiro Renato? Ele está em Eu votação. acompanho o voto da relatora. Tá. Igualmente acompanha a relatora, pelo que proclama acolhida unanimidade, voto lançado para a pauta única da conselheira nesta tarde, item 1, está acolhido a unanimidade. Obrigado, conselheira. Obrigada. Recompomos o quórum anterior, que é composto por mim, pelo conselheiro Renato e pela conselheira Ana. Eu passo agora a analisar a minha pauta. Todos os meus votos foram disponibilizados nos termos do nosso regramento interno, chegaram, portanto, com antecedência aos julgadores e julgadoras, ao Ministério Público, à própria auditoria. E antes de iniciar, eu quero novamente cumprimentar o conselheiro Renato Azeredo, a conselheira Ana, a doutora Letícia, ao doutor Tiago Bona, pela Procuradoria-Geral do Estado, a doutora Fernanda Ismael, pelo Ministério Público de Contas, extensivo aos membros do Ministério Público, assim como os membros da Procuradoria, a nossa secretária Andréia, o Rodrigo e o Eduardo. Em nome deles, eu quero saudar todos os servidores desse tribunal. E o público que está nos assistindo pelos canais do tribunal, portal ou pelo YouTube, ou aqueles que nos assistirão. Inicio de imediato apregoando o item 1 da minha pauta. O processo é o 356/22/0, contas anuais, Prefeitura Municipal de Esteio. Os interessados são Leonardo Duarte Pascoal, prefeito, Jaime da Rosa Inácio, vice-prefeito, e Marcelo Conrache Pereira, presidente legislativo. Não há procuradores nos autos. O processo é de 2022. O Ministério Público atuou através do doutor Geraldo Camino, que propugnou por multa. Parecer desfavorável às contas do senhor Leonardo Duarte Pascoal, parecer favorável à aprovação das contas do senhor Jaime Rosa Inácio, prefeito, e Marcelo Conrache Pereira, presidente legislativo. Recomendações, ciência, ao Procurador de Justiça, e ciência ao Sistema de Controle Interno. O voto desenvolve as matérias contidas no relatório e no parecer, e eu concluo que o ponto apresentado para a base do parecer desfavorável do parecer do Ministério Público diz respeito à gestão fiscal, ao desequilíbrio das contas. Eu, no entanto, entendi que as contas têm restos a pagar não processados, os contei nesse processo, como sempre faço, para verificar o exato comprometimento, e entendo assim que os resultados não são capazes de desaprovar as contas do administrador, né? Então, nesse sentido,
eu estou mudando o parecer do Ministério Público de Contas e não aplico multa porque o processo de 2022. Eu mudei minha orientação, é um registro que faço para esse voto, mas vale para todos os demais dessa sessão, que a partir de 2000, para dar um tratamento isonômico, porque todos os processos de 2022 anteriores eu já tinha não aplicado multa, no entanto, eu agora, analisado o caso concreto, posso aplicar ou não a partir dos processos de 2023. Então, também não aplico multa porque à época esperava o pronunciamento do tribunal, dos conselheiros em sessão administrativa ou no pleno, para tratar da aplicação da súmula 23 ou não. Havia outros entendimentos, uniformização de jurisprudência e outros que haviam sobre a matéria, mas essa matéria, para 2022, eu não aplico multa. Então, estou votando por emissão de parecer favorável à correção ao senhor Leonardo Duarte Pascoal, parecer favorável ao senhor Jaime da Rosa Inácio Marcelo Conrach Pereira. Estou fazendo recomendações e determinações ao gestor, bem como faço determinação de direção de controle, dou ciência ao sistema de controle interno do município, remeto o voto aos presidentes e ao coordenador dos conselhos municipais referidos no voto. Também remete-se os autos à Câmara de Vereadores para fins de julgamento, conforme prevê a Constituição da República. Por fim, a supervisão competente para a aplicação dos conceituados. É como estou votando. A matéria está em discussão. Está em votação. Como vota o conselheiro Renato Azeredo? Eu acompanho o relator. Como vota a conselheira Ana? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Está por unanimidade o voto lançado por item 1 da pauta deste conselheiro. Passemos ao item 2, apregou o processo 804/22 de 17, contas anuais, Prefeitura Municipal de Rio Grande. Aqui o gestor interessado é Fábio de Oliveira Branco, procuradores Carolina Fritzen Chile Gomes e outros. Aqui o exercício é 2022. Os itens que chamam a atenção das irregularidades da macrogestão são a gestão fiscal, gestão presidenciária, a programação na saúde, remessa de informações do Listacom e sistema de controle interno, irregularidade na legislação. O Ministério Público atuou através da procuradora doutora Fernandes Mael, presente na sessão, que propugnou por multa ao senhor Fábio de Oliveira Branco, parecer desfavorável, determinação ao administrador para adotar medidas, recomendações de ciência ao Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador Regional Eleitoral. Aqui, da mesma forma como no processo anterior, do item 1 da pauta, nós estamos tratando do item 562, do relatório de auditoria, as insuficiências financeiras, parcialmente composto e resto a pagar não processados, que equivale a 73% aproximadamente do total. Adotar os procedimentos de analisar a gestão como um toda, na linha que eu fiz uma consulta, e verifica a insuficiência financeira nos recursos vinculados detalhado no quadro do resto a pagar, foi reduzido de R$ 452.246,81 no exercício 2023 para R$ 106.922,60 no exercício 2024, denotando um cenário positivo em relação à suficiência financeira. Assim, nesse momento, entendo que o item ora analisado, apesar de restar devidamente caracterizado como inconformidade, não possui elementos capaz de desaprovar as contas do gestor. Essa é a base que eu apresento no voto, que foi disponibilizado, sustenta a alteração de parecer com a vênia do Ministério Público para não acompanhar a posição do mesmo. E, quanto à multa, não vou repetir o que já falei anteriormente, não aplico nos exercícios de 2022. Pelo que estou votando, né, na linha geral, acompanhando as opiniões do Ministério Público da área técnica, emissão de parecer, exceto o parecer, né? Emissão de parecer favorável com ressalvas, aprovação das contas do senhor Fábio de Oliveira Branco, faço recomendações de determinação ao atual gestor, faço também determinação à direção de controle e fiscalização, dou ciência deste voto ao sistema de controle interno do município, remeto o voto também aos presidentes e coordenadores dos conselhos municipais, contemplados no voto, remete-se os autos à Câmara de Vereadores do município para fins de julgamentos no termo da Constituição Federal, e, por fim, remessa os autos de supervisão competente para aplicação dos consectários decorrentes da decisão, tudo nas formas do nosso regimento interno. É como estou votando. A matéria está em discussão. Está em votação. Como vota o conselheiro Renato Azeredo? Com o relator. Como vota a conselheira Ana Moraes? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Proclama acolhido a unanimidade do voto lançado por item 2 da pauta do conselheiro.
De imediato passa ao item 3, aplicou o processo 1131/23, dígito 2, contas anuais, Prefeitura Municipal da Vespasiano Correia, que o interessado é Tiago Manuel Ferreira Miquelon, não há procurador dos autos. O processo é de 2023. Aqui as anotações de inconformidades estão linkadas na educação, é o atingimento, não atingimento de meta, e na remessa de informações aqui temos atraso do licitacom. Bem, aqui o Ministério Público, através da doutora Fernanda Ismael, que opinou por multa ao senhor Tiago Manuel Ferreira Miquelon, parecer favorável com ressalvas, recomendações de ciência. Geral do Ministério Público, e aqui, dando coerência ao que como irregularidades suficiente para aplicação de multa, que é o que eu vou fazer. Então, nesse caso, eu estou albergando a posição da nossa procuradora, a doutora Fernanda Ismael, e estamos alinhados. Então, eu estou votando por emissão de parecer favorável com ressalva ao senhor Tiago Manuel Ferreira Miquelon, imposição de multa de R$700 ao senhor Tiago Ferreira Miquelon, recomendação de determinação ao gestor, a Direção de Controle e Fiscalização recebe uma determinação também, dou ciência do voto ao Sistema de Controle Interno do município, remete-se o voto aos presidentes ou coordenadores dos conselhos municipais, referidos no voto, remete-se os autos à Câmara de Vereadores para fim de julgamento do termo da Constituição da República, e, por fim, os autos devem ir à supervisão competente para a aplicação dos conselhos decorrente da decisão. E como estou votando, a matéria está em discussão, está em votação. Como vota a conselheira Ana Moraes? Eu acredito que é o conselheiro Renato, antes de mim. Não, mas não há problema, presidente. Agora colho o voto da conselheira Ana, não há problema de referência especialista. Agradecemos a gentileza do conselheiro, mas não há problema. Conselheira Ana, pode proferir seu voto, por favor. Obrigada, senhor presidente. Com relação a esse item 3, Vespasiano Correia, Vossa Excelência aplica multa com relação ao licitacom pela reincidência das falhas. Eu andei refletindo muito sobre essa situação de multa em contas anuais, que reproduz, em parte, o modelo de contas de governo, que era um expediente que nós tínhamos até alguns anos atrás. E nós tínhamos, como Vossa Excelência refere, a súmula número 23, que dizia que nos processos de contas de governo não caberia aplicação de multa ao administrador. Nesses processos de contas anuais, me parece que a lógica é a mesma, porque nós estamos avaliando aqui a macrogestão, e neste caso, que está sendo aplicada a multa, que é o licitacom, então me parece que é uma decisão administrativa do Tribunal de Contas, no sentido de remeter esta matéria por um processo de contas especiais, se há reincidência, reiteração da conduta praticada por este gestor, porque no momento, se as matérias elas transcendem a macrogestão para atos de gestão, transbordando o objetivo principal de um processo de contas anuais, então deveria ser segregada a matéria para uma atuação de um processo específico para investigar esta falha. Portanto, neste processo e nos demais, eu vou votar no sentido de não aplicação de penalidade pecuniária. Então, essa é a única divergência que eu tenho com relação ao voto de Vossa Excelência. Obrigada. Perfeito. Só que não me recordo que haja alguma manifestação do tribunal a respeito do que fazer sobre esses processos. O debate é esse, mas não há nenhum indicativo de como proceder. Tem um debate. Mas tudo bem. Conselheiro Renato Azeredo, como vota? Presidente, não sei se Vossa Excelência me ouve, eu estou percebendo um problema de conexão. Nós estamos lhe ouvindo perfeitamente. Eu sou conselheira Ana também, acho que a conselheira... Eu sigo, se houver qualquer problema, Vossa Excelência me noticie. Na verdade, eu vou pedir vista, senhor presidente. Efetivamente, eu apresentei um voto, também me recordo uma proposta de votos da conselheira Daniela Zago. Daniela Zago? Sim, conselheiro. Conselheiro, eu acho que o conselheiro está com uma conexão fraca, né? Ele congelou. Conselheira Ana? Acredito. Agora voltou. Alô, presidente, está me ouvindo? Agora sim. Estou vendo que está instável a conexão.
Não sei em que momento eu perco e retorno, mas eu vou tentar prosseguir. Então, eu prefiro pedir vista, senhor presidente, para tentar fazer um exame em conjunto com aquele processo que encaminhei, porque efetivamente entendo que talvez seja, o melhor caminho seja fazer novamente nós retornarmos ao que até então havia, processo de contas de gestão e processo de contas de governo. Talvez esse seja o melhor encaminhamento, mas é uma questão futura, a ser definida. Não sei se é possível, essa que é a minha dúvida, porque como nós estamos diante de contas anuais que abarcam também situações de gestão, se caberia nesse nicho de gestão, que é o que Vossa Excelência me parece que está fazendo, realizar a incidência de multa. Então eu tenho ainda uma indefinição. Talvez seja possível, mas eu quero examinar com maior profundidade. Então, o conselheiro César Miola também o faz. Ele separa aquilo que é matéria de gestão e aí faz a multa incidir em razão desta matéria, pontuando especificamente o que é gestão, afastando então essa situação das contas de governo. Mas agora sob esse manto das contas anuais, que efetivamente eu trouxe, que na DPF 982, o Supremo praticamente trata como sinônimo de contas de governo. Então nós temos essa situação um pouco indefinida. Eu vou pedir vista desse e dos outros processos, então, que eu já percebo que vai haver a divergência, para tentar aguardar o julgamento final, talvez, daquele processo que havia encaminhado o voto, ou melhor, exame mesmo da matéria e formar uma convicção mais segura. A matéria do item 3 vai com vistas ao conselheiro Renato, que é o processo 1131/23/2, já consignado o voto da conselheira Ana Moraes. Uma breve observação, eu acho que nós vamos ter que especializar melhor a situação mesmo. Independente se continuar havendo um ou dois processos, haverá que ter um procedimento que melhore a percepção da macro da gestão. Mas isso é um debate que ainda nós temos que fazer, né? Eu reconheço essa dificuldade, né? Acho que todos temos, não é só de quem pensa na multa ou deixar a multa. Não está em questão aqui se podemos ou não multar, essa é já a discussão pacificada pela a DPF 982, então passemos para o próximo. Passa o item 4 da pauta, processo que apregou 647/23/4, contas anuais, Prefeitura Municipal de Nova Palma. Aqui o interessado é André Luiz Rossato, prefeito, procurador Jossandro Marion, processo 2023. Aqui as inconformidades apontadas estão na educação, no atingimento de meta e remessa de informações. Aqui o Ministério Público atuou através do Dr. Geraldo Costa Camino, que foi parecer que propôs parecer favorável ao administrador e recomendação. O voto, no mais, ele acompanha as opiniões do Ministério Público, da área técnica, e não entendo que haja razão suficiente para aplicação de multa pelas falhas que estão postas aqui, e pelo que eu estou votando pela emissão de parecer favorável com ressalva ao senhor André Luiz Rossato, faço recomendações ao gestor, faço também alerta, determinação à área de controle e fiscalização desse tribunal, encaminho ciência do voto ao sistema de controle interno, remeto também o voto aos presidentes ou coordenadores dos conselhos municipais, também se remete os autos da Câmara de Vereadores do município para fim de julgamento, nos termos da nossa Constituição, e, por fim, esses autos devem ir à nossa supervisão competente para que cumpram os requisitos dos encaminhamentos dos consultários decorrentes da decisão. É como estou votando. A matéria está em discussão. Está em votação. Com o voto, conselheiro Renato. Eu acompanho o relator. Com o voto, conselheira Ana. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, o problema que está acolhido na unidade, voto lançado pelo item 4 da pauta se considera. Passa ao item 5, o processo que apregou 861/23/8, são contas anuais aqui, é a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. Os interessados são Helena Hermani, prefeita, e Elstor Renato Dias Bessel,
Prefeito, não há procuradores. As inconformidades mais acentuadas aqui no processo tratam da educação, né, deficiência na estrutura básica nas dependências físicas das escolas, e remessa informações. Aqui temos o caso atrás nas remessas do Listacom. Aqui o Ministério Público atuou através da doutora Daniela Toniaso, que propôs multa à senhora Helena Hermani, parecer favorável com ressalva à mesma administradora, parecer favorável ao senhor Elstor Renato Despecel, vice-prefeito, recomendações de ciência à unidade de controle interno. Eu voto, esse processo é de 2023, eu estou entendendo que as falhas, mesmo com atrasos aqui do Destacom, não são suficientes para emitir um parecer, emitir um voto por multa, mas mantenho o parecer do Ministério Público, e o próprio Ministério Público também entendeu que haveria necessidade de multa, da doutora Daniela, mas eu não estou acompanhando com a vênia do Ministério. Eu estou votando por parecer favorável com ressalva a senhora Helena Hermani. Estou votando por emissão de parecer favorável ao senhor Elstor Renato Desbecel. Faço recomendações, determinações ao gestor, da mesma forma, determinação à direção de controle e fiscalização, dou ciência do voto ao sistema de controle interno, da mesma forma, remete-se aos presidentes e ao coordenador de conselhos municipais. Por fim, os autos vão ter o teor para a Câmara de Vereadores, para fins de julgamento, e a supervisão competente para a aplicação dos consectários decorrente desta decisão. É como estou votando. A matéria está em discussão. Está em votação. Como vota a conselheira Renata Azeredo? Eu voto, Vossa Excelência. Como vota a conselheira Ana Moraes? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Proclama acolhido na unanimidade o voto lançado pelo item 5 da pauta deste conselheiro. Passo a análise do item 6, apregou o processo 156/23, dígito 2, são contas anuais da Prefeitura Municipal de Campinas do Sul. Interessados Paulo Sérgio Batiste, prefeito, e Eduardo Zanoni, vice-prefeito. Procuradores são Giana Oldra e outros. O processo é de 2023. Aqui os apontamentos inconformes são gestão orçamentária, educação, remessa de informações, novamente aparece o Destacom, e sistema de controle interno, regularidade na atuação. A doutora Fernanda Ismael é a procuradora que atua em parecer do Ministério Público de Contas, opina por multa o senhor Paulo Sérgio Batiste, parecer favorável com ressalvas ao mesmo administrador, parecer favorável ao senhor Eduardo Zanoni, recomendações de ciência e unidade de controle interno. Eu estou indicando que, quanto à multa, as falhas do processo revelam fragilidade no sistema de gestão da auditada, indica infrações de administração operacional nos termos consignados nesse voto, sujeito à administração à penalidade de multa. E, nesse sentido, estou acompanhando o parecer do Ministério Público. Voto pela emissão de parecer favorável com ressalva ao senhor Paulo Sérgio Batista, pela emissão de parecer favorável ao senhor Eduardo Zanoni. Estou impondo multa de R$ 700 ao Paulo Sérgio Batista, administrador. Faço recomendação e determinações ao gestor, determinação à direção de controle, ciência ao sistema de controle interno, remete o voto aos presidentes ou coordenadores dos conselhos municipais, remete-se os autos inteiro teor à Câmara de Vereadores para fins de julgamento, na Casa Legislativa, nos termos da nossa Constituição da República, e por fim, a remessa dos autos de supervisão competente para aplicação dos consecrários decorrentes da decisão. É como estou votando. A matéria está em discussão. Conselheiro Renato? Eu vou solicitar vista desse processo, senhor presidente, em razão do debate anterior, e assim vai estar também nos dois próximos. Então, o processo item 6 vai com vista ao conselheiro Renato Azeredo. Item 7 da pauta desse conselheiro é o processo 49/23, dígito 0, contas anuais da Prefeitura de Arroio do Sal. Aqui os interessados são Afonso Flávio Angst, prefeito, José Diogo Martins Pereira, vice-prefeito. Os procuradores são Leandro Jacocina e outros. O exercício também é de 2023. Aqui, nós temos as inconformidades apontadas na gestão orçamentária, na gestão previdenciária, na educação, ciências da infraestrutura, saúde, na remessa das informações, caso destacou. Aqui o doutor Geraldo atuou
Geraldo Costa Camino atuou pelo Ministério Público de Contas e propinou multa ao senhor Afonso Flávio Angst, prefeito. Parecer favorável ao senhor José Diogo Martins Pereira, vice-prefeito. Parecer favorável com ressalvas ao senhor Afonso Flávio Angst, prefeito, e recomendação. O voto ele analisa a matéria do relatório, e também, por sua vez, foi toda ela apreciada pelo Ministério Público. Em termos gerais, eu estou acompanhando. Eu estou votando na linha do Ministério Público, do seu parecer, para a emissão de parecer favorável com ressalvas ao senhor Afonso Flávio Angst, emissão de parecer favorável ao senhor José Diogo Martins Pereira. Estou impondo multa de R$1.000 ao senhor Afonso Flávio Angst. Faço recomendações e determinações ao atual gestor, determinação à direção de controle de discreção, dou ciência do voto ao sistema de controle interno, também remeto o voto aos presidentes ou coordenadores dos conselhos municipais contemplados no voto, remete-se os autos em teor à Câmara de Vereadores do município para fins de julgamento, nos termos da Constituição da República, e, por fim, os autos deverão ir à supervisão competente para aplicação dos conceptos decorrentes da decisão. É como estou votando. A matéria está em discussão. Está em votação. Conselheiro Renato Azeredo. Eu peço vista do presente processo, senhor presidente. O processo item 7 da pauta desse conselheiro, 49/23/0, vai com vista ao conselheiro Renato Azevedo. Item 8 e último da pauta desse conselheiro para a sessão desta tarde, que apregou o processo 124/23/1, contos anuais, Prefeitura Municipal de Brochier. Os interessados são Cláudio Josir de Carvalho, prefeito, e Patrícia Cristina Reis Schomer, vice-prefeita. Não há procuradores, o processo é do exercício de 2023. As inconformidades estão assentadas em gestão patrimonial, gestão fiscal, gestão previdenciária, educação, saúde na área de programação, e essas informações aqui, mais uma vez, aparece no estatuto. A doutora Fernandes Mael, nossa procuradora do Ministério Público de Contas, foi a parecerista, que propôs multa ao senhor Cláudio Josir de Carvalho, parecer favorável com ressalvas ao mesmo administrador, parecer favorável à senhora Patrícia Cristina Reis Schomer e recomendação. O voto percorre as matérias do relatório e do parecer do Ministério Público, sendo que na multa as infrações indicam que são aplicáveis nos termos que o próprio Ministério Público apontou. Então, eu estou votando pela emissão de parecer favorável com ressalva ao senhor Cláudio Josir de Carvalho, emissão de parecer favorável à senhora Patrícia Cristina Reis Schomer, impondo multa de R$1.000 ao senhor Cláudio Josir de Carvalho, recomendação e determinação ao atual gestor, determinação de direção de controle e fiscalização, dou ciência do voto ao sistema de controle interno, remeto o voto aos presidentes ou coordenadores dos conselhos municipais, remete-se os autos também à Câmara de Vereadores do município para fins de julgamento, nos termos da Constituição da República, artigo 31, parágrafo 2º, e, por fim, remete os autos à supervisão competente para aplicação dos consectários decorrentes da decisão, nos termos do nosso regimento interno. É como estou votando. A matéria está em discussão. Está em votação. Com o voto, conselheiro Renato Azeredo. Eu solicito vista do presente processo. Vai com vista o item 8 da pauta desse conselheiro, processo 124/23, dígito 1. Eu, com isso, passei a matéria que estava prevista para essa tarde na pauta da primeira Câmara deste relator. Estou colocando a palavra à disposição do conselheiro Renato, da conselheira Ana, da conselheira Letícia, da doutora Fernanda. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu agradeço o trabalho de todos nesta tarde, da equipe, das equipes dos conselheiros e conselheiras. Eu estou convocando outra sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para o dia 20 de maio de 2025, às 14 horas. Desejando uma boa tarde a todos que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo nos canais do Tribunal, eu declaro encerrada a presente sessão.